Ontem, ao iniciarmos o estudo do Evangelho de Marcos, vimos que ele não se detém em genealogias, ele não se detém em narrar o nascimento de Jesus, os acontecimentos do nascimento de Jesus. Ele também não se detém em falar sobre a infância de Jesus ou a juventude de Jesus, mas ele fala a partir do início do trabalho do Senhor Jesus, através da sua unção, do seu batismo. O texto que vamos ler hoje, Marcos 1, de 9 a 13, é a narrativa do batismo do Senhor Jesus. Nós gostamos, irmãos, de convidar pessoas, parentes, amigos para os batismos, para o nosso batismo, ou para o batismo dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós gostamos até de fazer uma festa, comemorar em gratidão o batismo de um filho, o batismo de um neto. Quem é que estava presente no batismo do Senhor Jesus? Veja, quem estava presente, primeiramente, era João Batista. João Batista era o pastor oficiante, era aquele que ia batizar. Além de João Batista, estava o Senhor Jesus, que era o batizando, aquele que seria batizado. Mas também estava Deus Pai, o Pai do batizando, e também o Espírito Santo. Vejam, vou ler os textos de 9 até 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Tu és meu filho, em ti eu tenho prazer. Veja, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo no Senhor Jesus. Então, quem estava presente no batismo de Jesus, Jesus, o próprio Jesus, é claro, Deus Pai e Deus o Espírito Santo. A divindade plena, irmãos, estava presente no batismo de Jesus. Dada a importância desse batismo, a importância desta unção. E nós vamos ver ainda mais à frente o significado dessa unção, o significado profético dessa unção. A unção do Espírito Santo. Ainda nesse batismo, houve a declaração da filiação divina. Tu és meu filho amado. Essa voz veio do céu. Essa era a voz do Senhor Deus. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Bem, então agora vai começar a jornada do Senhor Jesus Cristo. Vai começar o trabalho espiritual do Senhor Jesus Cristo. O seu batismo era o ato inaugural do ministério do Senhor Jesus Cristo. Veja os versos 12 e 13. Imediatamente após o seu batismo, logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias e 40, sendo testado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O Espírito o impeliu. O que quer dizer isso? Algumas traduções dizem assim, o Espírito o conduziu. Mas não, irmãos, essa tradução que eu tenho aqui é melhor. Impeliu. Fez com que ele fosse. Não foi uma solicitação, foi uma imposição. Ele foi, porque o Espírito Santo o impeliu. Vou ler um parágrafo da nossa lição a respeito deste ato do Espírito Santo conduzir ou impelir o Senhor Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. A palavra conduzir, traduzida do termo grego ekabalo, que costuma ser usado no Evangelho de Marcos para se referir à expulsão de demônios. A presença do Espírito nesse texto ilustra o poder do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. O Senhor já estava iniciando a sua jornada, a jornada do seu ministério, e imediatamente se confrontou com Satanás. Jesus foi tentado. Nos outros evangelhos você vê essas tentações do Senhor Jesus. O conflito é demonstrado pela referência aos 40 dias de tentação, à presença de animais selvagens e aos anjos servindo a Jesus. Marcos apresenta o Senhor Jesus como divino e como humano.
esse é meu filho amado, Cristo, o Messias. Mas esse também foi batizado por um homem, foi batizado por João Batista. Veja aqui, no aspecto da divindade, ele é o Cristo, o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, alguém mais poderoso que João, e o Filho amado sobre quem desceu o Espírito Santo. Mas no aspecto da humanidade, vemos que ele foi batizado por João, e não João por ele. Foi conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com os animais e foi servido com os anjos. Marcos coloca dois aspectos aqui do Senhor Jesus: o aspecto divino e o aspecto humano. Como pode ser isso, irmãos? Como podemos compreender? Como podemos fazer com que isso seja uma realidade para nós? Nós não podemos, irmãos. Há coisas que nós não entendemos, há coisas que são segredos de Deus. Como é que ele podia ser humano? Como que ele podia ser divino? Qual é essa condição? Nós não sabemos como. Mas tem uma coisa, irmãos, que a Bíblia nos diz. A Bíblia não diz que nós devemos entender tudo. Para sermos justificados, nós precisamos ter fé. Para sermos justificados diante de Deus, nós não precisamos entender todas as coisas, saber o porquê de todas as coisas, mas nós precisamos ter fé. O texto do profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, o justo viverá pela sua fé. O justo, mas não há um justo sequer, mas esses justos são aqueles justos justificados por Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são justificados pelo Senhor Jesus Cristo viverão pela fé. Portanto, irmãos, nós não podemos entender muitas coisas na Bíblia, mas nós podemos aceitá-la pela fé. E se um dia for plano de Deus nos esclarecer sobre isso, seja aqui ainda na terra ou seja lá no céu, aí então nós vamos entender exatamente. Mas por enquanto, irmãos, o que nós devemos exercer, o que nós devemos firmemente praticar é a fé. A fé no Senhor Jesus. A fé naquele que nos salva, a fé naquele que morreu por nós. Aquele que veio aqui a essa terra, passou como homem. Como eu sempre falo o texto de Filipenses, capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo, se tornou homem, sujeito à morte e morte de cruz, para salvar a mim e para salvar cada um de vocês.